Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e hoje a gente está começando o podcast Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. Para a gente abrir os trabalhos, eu estarei aqui com o professor Decemir Passo Cunha, que é quem de fato está dando vida a esse projeto. Mas antes da gente começar, deixa eu dar todos os recados antes que eu acabe esquecendo de algum deles. O primeiro deles é quem está acompanhando esse episódio pelas plataformas de streaming do podcast Crítica Marxista. Esse canal ele vai se transformar no podcast Resultado Geral. Então, se você já está seguindo a gente, em breve vocês devem começar a receber notificações com o nome Resultado Geral e não mais Crítica Marxista. Bom, e se você não está seguindo a gente ainda, eu nem preciso dizer o que você precisa fazer agora, né? Já o segundo recado é se você está acompanhando esse episódio pelo canal Crítica Marxista no YouTube, eu vou continuar colocando aqui todos os novos episódios e a gente não vai alterar o nome. Então aqui as coisas vão continuar exatamente como elas já eram. E o último recado é para quem ainda não conhece o blog Resultado Geral, eu reforço o convite para que vocês se inscrevam lá. A gente tem também um grupo no WhatsApp e no Telegram, onde eu sempre posto um aviso quando um novo conteúdo foi publicado. E vale a pena seguir o blog, pois lá é onde a gente realmente vai conseguir postar conteúdo com constância. Então eu vou deixar o link para o blog e para os grupos já na descrição aqui do episódio. Finalmente, quem ainda não conhece o professor Decemir Passo Cunha, ele é professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF. Toda a formação acadêmica dele é no campo da administração, mas as pesquisas que ele conduz são muito mais multidisciplinares do que isso. Ele discute questões que envolvem história, o pensamento econômico, a filosofia, a ideologia e outras coisas. Quem inclusive já acompanha o meu conteúdo sabe que ele é um dos principais responsáveis pela minha formação. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o episódio. Bom, então dados os recados e feitas as apresentações, vamos de fato abrir os trabalhos. Agora eu já estou aqui com o professor Decemir Passo Cunha e eu preparei, então, algumas questões e aí a gente vai discutir um pouco aqui. Principalmente, eu tentei puxar alguns temas que a gente já vem discutindo lá no blog. Fazendo a introdução, eu comentei que a sua formação acadêmica foi no campo da administração, mas as suas linhas de pesquisa são multidisciplinares, A gente até conversou uma vez sobre o fato que a gente ocupa uma posição um pouco peculiar, que é o resultado de estarmos ao mesmo tempo no campo da administração e também a gente está bem aderido ao marxismo. A questão então é a seguinte, o que de positivo a gente pode trazer ao ocupar essa posição peculiar, juntando a administração ali com o marxismo? Bom, primeiro de tudo aí, legal demais poder aqui conversar, sobre esses assuntos aí que a gente está sempre conversando também offline, mas talvez elevar a conversa para mais gente é uma coisa realmente interessante. E, bom, a primeira questão que eu acho que vale a pena mencionar é o fato de que a formação na administração, no geral, aquele grosso disciplinar, ele é uma formação, obviamente, que, vamos dizer assim, não tem lá uma preocupação tão intensa assim com o pensamento particularmente marxista, Ele não comparece muito e quando comparece, talvez, é por razões muito mais externas, assim, ou de mal entendidos, que existem nos livros didáticos que fazem afirmações grosseiras. E então, desse ponto de vista, dá para dizer que quem trabalha com marxismo e tem uma formação em administração é como se fosse uma espécie de heterodoxo, uma espécie de filho não desejado, da formação em administração. E, então, essa é uma primeira questão, assim, de não ser um filho muito autêntico, um filho reconhecido ali dessa formação geral assim, que tem na administração. E isso, às vezes, eu acho que vale muito também para pós-graduação, que não é, obviamente, o marxismo não tem uma presença assim tão forte quanto outras tradições, que a gente conhece. Bom, mas, então, assim, essa é uma primeira questão que eu acho que valeria a pena ter em mente para fazer uma segunda consideração, que o fato de que trabalhar com as questões do marxismo
te torna também muito sensível estando, né, na administração, te torna muito sensível para o reconhecimento de uma certa subjetividade, né, assim, do próprio capital, desses interesses econômicos hegemônicos, né, dominantes. É como se fosse uma espécie de uma transposição desses interesses, né, para uma matriz curricular. É como se houvesse uma subjetivação dessa objetividade, né, de uma tendência objetiva dos interesses econômicos transposto para uma forma curricular, para uma formação. Então a gente tem um contato o tempo todo com essa subjetividade, né? Então estar dentro dela ali, estar em contato direto, eu acho que coloca a gente numa posição muito interessante. Se compararmos, por exemplo, com as ciências sociais, que às vezes tem uma posição um pouco mais recuada, né, em relação a esses interesses, talvez uma posição mais indireta, né? Talvez na economia tenha alguma coisa um pouco mais aproximada, mas ainda assim me parece que não está tão ligado assim naquela imediaticidade dos interesses quase práticos, né, do capital, né? Então, estar na administração e mexer com o marxismo te torna muito sensível a isso, a essa subjetividade desses interesses práticos, mas também um contato muito direto com aqueles chamados representantes científicos, né, que poderíamos dizer dessa maneira, embora a discussão se a ciência não ela, né, levaria a outros rumos, mas também nos coloca num contato muito imediato com esses representantes científicos, né, desses interesses econômicos dominantes. Então, de um certo aspecto, eu acho isso interessante assim, de destacar, né, que a gente tem esse contato muito forte com os interesses, portanto, aí, econômicos e também com seus representantes científicos. E eles têm uma tendência, que é essa tendência, assim, vamos dizer, uma tendência muito instrumental, uma tendência muito também de um certo pragmatismo, né, porque é um pensamento sempre orientado para a maximização de resultados. É um tipo de pensamento muito ocupado com esse cumprimento de tarefas e de finalidades, né, e dessas finalidades, como eu disse, de um ponto de vista hegemônico. Só que ao mesmo tempo que eu acho que é interessante de dizer, porque frequentemente essa é a primeira, pelo menos é uma aparência primeira, né? Aquele contato inicial que a gente tem com a administração, sempre o que vem na primeira prima facie, assim, no primeiro momento, é essa tendência, né, vamos dizer, formalista, né, instrumental, pragmática. Só que eu acho interessante de dizer assim, que às vezes isso não corresponde integralmente às coisas que se passam, né, inteiramente nessa área da administração. E uma posição no marxismo também nos deixa sensível a uma outra constatação, de que é muito presente e circula com alguma frequência, eu não diria desimportante, certas posições quase espiritualistas, né, místicas, talvez até exatamente por essa proximidade com as demandas fáticas, né, com essas necessidades de resultado da vida ali cotidiana. Acaba que a administração é muitíssimo porosa a essas influências místicas, né, essas influências espiritualistas de autoajuda, né, que também não são novidade, mas que estão aí, acompanham, né, esse lugar da administração, do mundo corporativo, né, dos negócios, desde a década de 30, que você tem notícia disso de modo mais claro, assim, né, com uma certa, vamos dizer assim, teorias da prosperidade, né, que vem desde então. Então, eu acho interessante dizer isso, assim, que ao mesmo tempo que você tem uma posição que te permite observar esse formalismo, essas tendências instrumentais, né, pragmáticas, ao mesmo tempo você percebe, também te torna sensível para perceber essas outras tendências que, como eu disse, né, com essas características mais espiritualistas, mais místicas. Agora, também acho interessante dizer que essas duas tendências elas não são contraditórias necessariamente entre si, né, e frequentemente, inclusive, uma se alimenta da outra, né? Porque no fundo elas estão tentando atender essas necessidades fáticas de resultado, de maximização. Então tem aparecido de tudo, né? Até o uso de religiosidade para fazer convencimento
dos trabalhadores, né, dentro das empresas. Então eu acho interessantíssimo isso, assim, estar na administração e trabalhar com o marxismo te torna sensível, né, te torna num contato muito direto com essas tendências, né? Não, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a minha segunda aula na faculdade, ela foi completamente temperada com essas coisas de autoajuda. Para mim aquilo foi um choque, porque quando eu entrei na faculdade eu imaginei, eu falei, não, agora eu vou conhecer mesmo o pragmatismo dos negócios. Aí foi um choque ali. Um primeiro ponto que você tocou, que às vezes o ouvinte aí que não tem muita... nunca pisou numa faculdade de administração e às vezes tem algum contato com, por exemplo, com uma faculdade de economia, quando você falou que a gente é muito heterodoxo mesmo, porque na economia o marxismo ainda aparece ali quando está falando um pouquinho de história, né, um pouquinho na macroeconomia. Na administração, se aparece, é alguma coisa que ouviram de ouvir, enfim, terceira fonte de um marxismo bastante heterodoxo. Então, enfim, é algo muito distante, né? Não, eu ia comentar, assim, que a coisa é tão problemática, assim, e beira a gravidade, né? Que eu me recordo aqui, não vou lembrar agora do nome dos autores, porque vai me escapar, né? Então, eu já peço desculpas aí por isso, mas tem um artigo que foi publicado no Cadernos EBAP, se eu não me engano, que mostrava que a grande maioria dos discentes, os alunos de graduação em administração, do pessoal que foi entrevistado, né, não sabia diferenciar o que era autoajuda de teorias da administração, né? Cara, é muito louco, né? Porque realmente ao longo do curso anda muito lado a lado, né? Até os estudos de caso, enfim. Mas então, vamos voltar agora para o lado mais racional da coisa, né? A gente tem postado bastante material lá no blog sobre uma possível mudança no receituário econômico, né, utilizado pelos gestores políticos para enfrentar esses problemas sociais, né, que se agudizaram principalmente ali no contexto da pandemia, né, e a melhora esperada, né, a ascensão econômica, ela não veio no ritmo que o pessoal estava esperando, né? Então, o que o pessoal tem falado, né, que a gente está discutindo lá no blog, é que o pessoal estaria se afastando, né, esses gestores políticos, eles estariam se afastando das ideias, né, mais liberais e se aproximando de um receituário mais keynesiano. Você acha que, de fato, está acontecendo esse giro, né, nas medidas práticas, ou se essa mudança ela estacionou ali no nível do discurso? Não, então, eu acho que em termos práticos, assim, que valeria a pena a gente considerar, né, que até vai ser uma análise um pouco mais histórica, que a gente teria que recuar um pouquinho para a gente observar o que andou acontecendo, né, assim, já com Trump, né, já vinha alguma questão nessa direção, mas muito em função da China ali. Então, aquela questão do Trump ter que fazer um novo tipo de política, né, para trazer empregos para casa, algo, né, nessa direção, né, fazer a América grande novamente, toda aquela que foi tema de campanha dele também, né? E aí teve aquela guerra comercial com a China, enfim, que me parece que não tinha dado resultados assim tão satisfatórios. E quando veio a crise do Covid, né? E o Biden, né, também assumiu a presidência nos Estados Unidos, e eu uso essa referência aos Estados Unidos porque me parece que houve uma certa modificação ali, que vale destacar, é que, assim, eu tinha a impressão de que ninguém sabia muito bem, né, durante aquela crise pandêmica ali, o que poderia ser feito de fato, né, assim, quais medidas que poderiam ser tomadas, né, quais medidas administrativas, né, que a gente chama aqui dessa administração política, do processo de acumulação, né, o que seria realizado de fato. E a impressão que me dava naquele momento é que esses agentes práticos, assim, no timão do Estado não sabiam muito bem, assim, não tinha uma resposta, né, e tanto é que muita gente começava a buscar, por exemplo, soluções até no período de guerra, né, para fazer controle de preços setoriais, enfim, aquelas, né, e obviamente uma das medidas sempre muito especuladas era exatamente também essas questões de ordem keynesiana, né?
e que tentavam sempre olhar, né, para aquele período ali do pós-guerra como um período áureo. E isso talvez muito por influência também de uma disseminação, de uma difusão, de uma retomada, né, dessas posições keynesianas e até pós-keynesianas a partir da crise de 2008. Eu fico impressionado com o volume de material que foi sendo produzido depois de 2008, né, tentando resgatar o keynesianismo para poder, né, como resposta a esses problemas econômicos, e como eu disse, até pós-keynesianos, né, com a preocupação com a estabilidade financeira e tudo mais. Então certamente isso também teve uma certa influência ali, mas eu acho interessante que em termos práticos parecia todo mundo um pouco perdido, assim, não tinha bem uma saída, né, uma alternativa. E o que me chamou muito a atenção nesse período, assim, e é uma coisa que a gente já percebe historicamente, né, é que não existe uma mudança assim tão aguda em termos práticos, porque quase sempre essa administração política do processo de acumulação ele é sempre uma combinação de medidas, né, uma combinação de métodos diferentes, né? Então você raramente vai encontrar uma pureza, né, de medidas, é sempre uma combinação. Então, do mesmo modo, por exemplo, que agora começa a aparecer mais explicitamente, né, receber mais holofotes, por exemplo, a política industrial, os estados nacionais nunca deixaram de praticar a política industrial, né? Isso é uma coisa assim, nunca deixaram, né, jamais deixaram, em nenhum dos períodos assim. Mas agora parece que recebe mais holofote, então parece que é algo predominante, né? Mas não me parece que seja o caso. Como eu disse, o que predomina de fato é uma certa combinação dessas medidas e quase sempre essas medidas, assim, aquelas mais visitadas, né, as que são mais combinadas, é quase sempre o impulso mais de investimento mesmo em infraestrutura, né, combinado com investimentos também naquela que a gente chama de cenoura e vara, né, que são medidas para poder incentivar os capitais a adotar certas posições, certas direções, né, certo direcionamento. Então também tem um incentivo financeiro, mas também tem regulamentos com punições, né, e aquelas medidas também mais regulatórias, assim, gerais, né, dessa dinâmica do próprio capital, assim, talvez procurando sempre evitar muito fluxo de capitais em algum momento, né? Às vezes produzindo um pouco mais de tentativas de medidas antitrust, né? Anticoncentração. Então, essas medidas elas quase sempre são combinadas, assim. E o que eu vejo muito interessante é que essa combinação apareceu com Biden, né? Voltando ao ponto. Exatamente quando ele começou ali com as várias medidas, né, anti-inflacionárias, combinando com medidas que levam o nome de supply side, né, que vê mais do lado da oferta, como foi o caso de rever a cadeia produtiva dos chips, por conta dos problemas, né, da China também, aí, Taiwan, aquela coisa, aquela confusão. Mas também teve claramente ali assim, para mais de 1 trilhão, né, de investimento em infraestrutura, né? Então você vê que é uma combinação assim, de investimento em infraestrutura, ou seja, quer dizer, o Estado tentando produzir efeitos sobre a demanda agregada, ao mesmo tempo que políticas que vêm lá da oferta, né, no lado do incentivo ao capital. E eu acho muito interessante assim, que você veja que é uma medida, né, uma combinação dessas medidas, né? E no Brasil não me parece que seja algo diferente, assim. Se a gente pudesse pegar um outro exemplo, né, mas usando esses dois países, que é o que eu tenho acompanhado um pouco mais, porque aqui no Brasil também acabou que com a virada da presidência, né, com o presidente Lula, me pareceu também uma clareza maior nessa mesma direção, né, tanto investimento em infraestrutura, como na figura do PAC 2023, e também aí da chamada neoindustrialização, né, que me parece que quem está puxando, encabeçando um pouco mais assim à frente, né, desse projeto é o vice-presidente Alckmin, né?
mas junto com toda uma tecnoestrutura ali dedicada a isso aí, para fazer um processo de reindustrialização brasileira. E aí tem várias missões ali, vários objetivos, né, designados. Então você veja que tentam atacar nas duas frentes também, né, do lado da oferta, do lado da demanda. E até, acho bom até dizer que talvez assim, uma terceira medida que nunca vai deixar de comparecer, que é também um acionamento dos mecanismos de mercado, né, desses mecanismos competitivos aqui, que eu fiz uma referência ao controle dos trusts, né, por exemplo, mas de várias outras medidas que supostamente se chamaria de neoliberais, né, ou que levam esse nome por muitos analistas e, enfim, militantes também, mas que me parece que é sempre uma medida que não vai deixar não vai desaparecer, porque de repente os estados começam a investir na demanda agregada ali, para puxar a demanda agregada, né? Então é sempre essa combinação, né? Mecanismos de mercado competitivos para incentivar a competição, mecanismos regulatórios, mecanismos de investimento em infraestrutura para produzir efeitos sobre a demanda agregada e daí no emprego, né? Mas também medidas de incentivo à oferta, né? No caso aí desses exemplos que eu dei. Então me parece que não tem um giro, assim, uma cambalhota, né? Tem uma reconfiguração dessa combinação desses métodos, né, que marcam a administração política do capital aí pelo menos desde a década de 30, né, com maior clareza, né, assim, né, dá para a gente dizer desse modo. Isso passa também um pouco pela correlação de forças, né, dentro do legislativo, para o bem e para o mal, né? Tem alguns momentos assim que o presidente tem um discurso muito mais alinhado, sei lá, com o lado neoliberal, mas ali acaba que no Congresso eles conseguem ou passar ou forçar o presidente a adotar medidas, sei lá, mais keynesianas, ou acontece também o inverso. Também tem, enfim, a questão, né, do pessoal, do mercado mesmo, né, influenciar diretamente ali. Acho que a gente chegou até a postar um texto no blog esses dias, né, e discutindo um pouco, né, como que essa influência chega ali até o ponto em que o presidente precisa dar uma dobrada no discurso, enfim. Então acaba que às vezes ele tem um discurso muito mais radical do que é possível fazer na prática. Isso funciona tanto puxando para o lado keynesiano quanto puxando para o lado neoliberal, né? Esse ponto que você levantou, eu acho ele muito interessante, assim, porque tem episódios históricos que são interessantes, né? No caso que me ocorre assim, que é muito emblemático, que é o do Ronald Reagan, né, na transição lá dos anos 70 para os anos 80. Ele, para todo tipo de declaração que fazia questão de deixar bem claro que ele era anti-governo grande, né? Enfim, que eles usam essa expressão, né, de governo, ao invés de falar de Estado, né? Assim, então eles usam big government, né? Mas que ele dizia claramente que o problema era o Estado, né? O Estado não era a solução, ele era o problema, e isso era recorrente, assim. E ele se dizia também um grande admirador e leitor do Hayek, né? Que é da escola austríaca, que, enfim, né, das suas considerações, pelo menos assim, aparentemente muito libertárias, aquela questão toda. E eu acho curioso que, mesmo dizendo isso, né, e dizendo que o Estado é que era o problema e tudo mais, muitos analistas, e com alguma razão, identificaram nas medidas que foram praticadas no governo Reagan como medidas de um certo de um keynesianismo militar, né? Exatamente porque acabou utilizando o setor militar para fazer grandes investimentos e terminou o mandato com um déficit público gigantesco, né, nos Estados Unidos, né? Isso é curioso, assim, para quem se diria neoliberal, né? Então você veja que às vezes no discurso tem uma certa afetação, né?
que em termos de medidas práticas assim não é necessariamente correspondente, né? Então tem essa diferenciação também que aí a gente tem que levar em consideração do plano político que está em jogo, essas questões. E eu acho muito curioso até de fazer uma referência a isso, que um sintoma que me chama muito a atenção exatamente desse problema, né, de uma certa, não vou dizer discrepância, mas o que me parece mais interessante de compreender é que não existe um reflexo direto e mecânico entre aquilo que o plano das ideias, né, assim, vamos dizer, dos intelectuais aparece ali como sugestão, né, e tudo mais, não necessariamente tem um reflexo com a prática que é tomada de fato ali. E aí eu acho interessante porque o próprio Hayek, por exemplo, numa entrevista chegou a dizer que não só o Reagan, mas também a Margaret Thatcher tinham feito o que era possível e que eles não eram muito ambiciosos. Ele disse uma coisa assim, algo querendo dizer assim, bom, não foram libertários o suficiente, né? Não foram austríacos o suficiente, e talvez jamais sejam, né? Eu acho que é isso que é interessante de chamar a atenção. Então, assim, me parece que nenhuma medida nunca vai ser suficientemente keynesiana, suficientemente desenvolvimentista, suficientemente libertária, suficientemente neoliberal, né, como gostariam de... ou suficientemente liberal, né? Assim, eu acho que nunca vai haver isso, exatamente porque tem essa é uma característica, né, desses planos. O plano das ideias ele acomoda talvez um pouco mais facilmente, de modo mais puro, né? E do ponto de vista prático, que tem que lidar com a objetividade, tem uma série de ambiguidades e correlações de força e coisas mais, né? Que impedem esse reflexo tão direto assim. Mas não estou negando que não possam ter influências nessas ideias aí sobre essa prática, mas acho que vale a pena destacar isso, né, como uma característica da complexidade envolvida nessa questão aí que você pontuou. Eu pensei aqui em a gente também trazer um pouco dessa discussão, né, para o Brasil. Você já começou até a tocar, né, porque esse giro político aconteceu lá nos Estados Unidos e aconteceu aqui também. E aí, mas já tem até um ponto que eu acho que você tocou num dos últimos textos que a gente publicou lá no blog, né, que foi, por exemplo, essa questão de no plano das ideias, né, você mira uma direção, mas até uma questão de correlação de forças, de convicção, mas tem também uma questão da boa execução, né? Você citou lá, por exemplo, até o caso lá do Ciências Sem Fronteiras, né, como uma ideia boa, mas com uma execução duvidosa, né? Como que você está vendo esse giro aqui, mais especificamente no Brasil, nesses 9 meses de governo Lula? Esse giro você diz em que direção? Desse contexto ali que parecia, pelo menos no nível do discurso, muito mais neoliberal, e agora, pelo menos no nível do discurso, muito mais keynesiano, neodesenvolvimentista, enfim. Eu acho que essa questão, assim, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, me parece que em termos práticos tem essa combinação também, né? No caso, assim, no Brasil, aqui por causa do partido no poder, né, desse grupo no poder, eles têm uma linguagem, né, uma tentativa ali de uma linguagem política, né, que puxa muito forte para essa questão do plano do social, né, da integração social, da inserção social, que me parece que é um mote muito, muito forte, né, nesse grupo no poder. Então, assim, eles têm, mas isso não impede exatamente de fazer essa combinação de medidas, né? Como eu estava chamando a atenção aqui, de medidas keynesianas, como é o PAC, de medidas mais ligadas à oferta, como é o caso desse neodesenvolvimentismo, né? Neoindustrialização, mas também esse grupo no poder não vai poder abrir mão dos mecanismos de mercado também, né? Como, enfim, às vezes com preocupações, né, com relação a déficit primário, etc., né, superávit primário, e outras coisas que, vamos dizer assim, fariam parte daquele receituário, né, tradicional. Então, assim, no Brasil, acaba que eu acho que tem uma combinação, né, talvez, assim, que a gente poderia discutir se o atual estágio, ele
demonstra, vamos dizer, um horizonte positivo, né? Aqui no Brasil tem uma questão que às vezes a gente fala das dificuldades, né, que se tem de qualquer ocupante dessa posição de grupo de poder, de conseguir levar adiante, né, certas medidas, né, certos projetos. E no caso do Brasil em particular, se a gente pegar aqui essa ideia, né, de uma administração política, né, eu gosto muito dessa ideia exatamente porque ela mistura, né, assim, as medidas que são administrativas e que são políticas, né, é uma mistura dessas coisas. Eu acho interessante que tem muita discussão sobre a capacidade de fato desses projetos atuais serem levados adiante. Então você tem, né, assim, se o PAC, por exemplo, foi bem formulado, né, porque parece que os investimentos também são muito lineares, não tem uma discussão sobre prioridades, né, a serem desses investimentos. Então tem uma discussão com relação ao plano administrativo, né, vamos dizer assim, da formulação desses planos e de sua realização, porque como não tem prioridades, mas também não foram apresentados critérios de avaliação dessas políticas, então fica uma coisa meio assim, vai se investir, mas não se sabe muito bem os meios e não se sabe muito bem como vai avaliar, que lembra muito isso que você falou aí do Ciência Sem Fronteira, né? Que foi um investimento interessantíssimo, mas é uma ideia muito boa, mas assim, com resultados ali que não se sabe muito bem, né? Assim, qual foi o retorno de fato que foi alcançado, né? Não tem uma clareza sobre isso, né? Então, em termos administrativos, essa deficiência, esse déficit, né, de capacidade administrativa tem sido colocado no primeiro plano, assim, também não só com relação ao PAC, mas também com relação, por exemplo, à neoindustrialização. Porque da mesma forma, né, assim, até agora parece que é uma coisa assim, estão fazendo, mas não se sabe muito bem o que. Estão montando os grupos de trabalho agora, é verdade, então ainda tem um tempo para que isso possa ser amadurecido, né? Mas não foi divulgado esses planos mais específicos, esses critérios objetivos de avaliação dessas políticas, né? Então, assim, parece que é uma coisa, escolhem algumas coisas e começam a fazer. Então, por exemplo, agora está muito em voga pelo Ministério a respeito da chamada depreciação acelerada, né, que estão querendo fazer uma linha de crédito para poder incentivar o capital, né, as empresas privadas a trocarem seus maquinários por maquinários mais modernos. Obviamente que isso está no horizonte, o processo todo de digitalização, né, de aplicação de robótica, com horizonte também de ampliação de produtividade, obviamente, né, então... Mas assim, aí me parece que é uma política assim, sabe, de meio assim, se escolhe alguma coisa e vai fazendo, mas também não se sabe muito bem como é que vai ser avaliado isso aí. Então tem um problema administrativo, e todo mundo, assim, me parece que muita gente reconhece isso, né? Mas me parece também que tem outros problemas, assim, nesse caso, né, desse tipo de investimento aí da neoindustrialização em particular, que é uma dimensão da capacidade política, né? Então, que também é uma questão muito grave, né, para as circunstâncias do Brasil, porque, diferentemente de outros países, né, como é a China, e, enfim, países que têm uma formação política diferente, o Brasil tem historicamente uma dificuldade, né, de uma capacidade política do Estado, excetuando alguns dos momentos históricos aí passados, né, de melhor disciplinador do capital, e de colocar um projeto estratégico, né, para o capital, né, e discipliná-lo nessa direção. E agora alguém poderia dizer, mas isso é uma característica das chamadas democracias, né? Tudo bem, mas é que uma coisa, você veja assim, nos Estados Unidos, por exemplo, tem se conseguido uma adesão muito maior, também porque lá isso está um pouco mais avançado do que aqui, né, por enquanto, a gente tem que monitorar, mas lá se conseguiu muito claramente o apoio de uma parcela enorme do capital privado que entrou na briga para poder forçar essa transição energética, aí, a descarbonização, né? Porque havia uma certa resistência de outras partes lá.
Mas aqui no Brasil hoje é uma coisa meio sempre muito difícil, porque a gente observa, né, como é que historicamente esse capital, esse interesse econômico na figura do capital privado aí realmente assim, ele é problemático, né, e consegue um lobby extraordinariamente potente, né, eficaz, né. Esse último exemplo que a gente viu, por exemplo, da regulação das big techs aqui das redes sociais, né, foi um escândalo aquilo, né. Uma coisa que assim, não se tentou em nenhum outro lugar do planeta, né? Mas aqui foram inclusive efetivos, né? Conseguiram tirar da mesa de negociação uma regulação das suas práticas, né? Que todo mundo sabe que são problemáticas e ninguém mais esconde isso, né? Então, no Brasil já tem essa dificuldade. E eu acho interessante até de mencionar, exatamente nessa direção, teve um levantamento que nós fizemos, né, numa pesquisa, com os membros, né, que compõem a chamada Câmara da Indústria 4.0, que ela foi fundada em 2018 por uma iniciativas até que remontam ao Temer também ali, e a ideia dela era reunir representantes do capital privado, mas de outras instituições, outros organismos, né, para poder desenvolver políticas políticas e ações, né, voltadas aí para a indústria 4.0. E a gente foi fazer um levantamento exatamente sobre as capacidades, né, administrativas e políticas, e eu queria mencionar essa dimensão política, que foi uma coisa surpreendente. Porque quando perguntamos para as empresas, para os representantes das empresas, ou seja, os representantes do capital que estavam nessa Câmara, a respeito de como é que eles avaliavam a interferência de interesses econômicos, eles disseram, assim, com uma representatividade que eu não imaginava, né, dizendo que havia sim influências graves de interesses econômicos de alguns setores nessas políticas e que isso era extremamente prejudicial. E o que eu achava o que eu achei curioso, né, é que, ou seja, o próprio Estado ali, o governo naquele período, não tinha uma capacidade política de impor sequer ao capital, né, o interesse coletivo do próprio capital, né? Isso é um sintoma muito grave, né? Ou seja, qualquer tipo de medida que tenha um certo horizonte mais uníssono, ela é minada, né, pelo predomínio de certos setores, certos interesses econômicos. E veja, eu acho que isso é curioso, né? Quem está reconhecendo que o Estado não tem a capacidade política para disciplinar o capital como coletividade são as próprias parceiras do capital, né? Então eu acho isso assim, surpreendente, né? E ao mesmo tempo é muito sintomático. Então, olhando para o Brasil assim, no momento, né, me parece que é um pouco isso, assim, tem uma linha de atuação que é consistente com essa combinação de métodos, mas o que tem se destacando mais quando a gente olha o Brasil, né, ainda é talvez uma dúvida, vamos dizer assim, né, uma reflexão a respeito das capacidades administrativas e políticas de exercício dessa administração política do processo de acumulação aí por meio dessas medidas, né, no país. Não, e essa questão da execução bem amarrada, né, e uma correlação de forças política ali que permita avançar, no Brasil ainda tem uma grande desvantagem, né? Porque a gente sabe, foi até você que me chamou minha atenção, né? Que lá nos Estados Unidos está tendo uma preocupação em qualificar o quadro técnico do Estado, né? Para que eles consigam, né, melhorar a execução, né, das políticas. Mas aqui no Brasil, além de ter essa melhora, né, na execução, tem uma desvantagem que se a execução aqui for tão boa quanto nos Estados Unidos, para o bem e para o mal, a gente está muito atrasado na corrida industrial, né? Então, aqui tem a desvantagem de ter que acertar mais que lá, de ter que... Enfim, aqui a situação do atraso, né, ela tem um peso muito grande na pressão para que as políticas aqui elas sejam muito bem amarradas, muito bem executadas. Até completar essa ideia tua aí que vale a pena, assim, porque está tendo investimento no país também para a formação desse quadro técnico, né, dos ministérios, exatamente para poder lidar com políticas que estão direcionadas a esse processo de transição verde.
né? Então, ele tem uma parceria inclusive com o instituto lá da Inglaterra, lá, que é liderado pela Mariana Mazzucato, né? Com o ENAP, que vai fazer curso aqui de formação e tudo mais. Agora, então tem isso também, mas realmente você tem razão de apontar isso, e talvez seja esse um dos pontos mais críticos, né? É porque ninguém sabe dizer, e talvez assim a gente poderia levantar a hipótese, né, de que talvez esses investimentos todos que vão ser feitos, né, em PAC e nesse processo de neoindustrialização, que aparentemente até aqui eles são muito aquém, mas muito aquém daquilo que seria necessário para fazer de fato uma inflexão, né? Em termos de infraestrutura, em termos de base técnica e tecnológica de alguns setores no país, né? Então, assim, não só em termos de plano ainda tem essas dúvidas, né, que a gente estava discutindo, né, de saber se está bem sistematizado, bem elaborado, se a implementação vai ser adequada, se vai ser avaliado ou não, tem esse problema de capacidade de investimento, né? Que, assim, o que tem sido feito até agora, pelo menos esse é um dos que os críticos que eu vejo mais, né? É muito ainda comedido, né? Para ser capaz de tirar o Brasil dessa posição, desse atraso tecnológico histórico, né? Para dar paz. Então a impressão que me dá é sempre esses investimentos, a situação estruturante em que o Brasil está inserido, esses investimentos eles são quase sempre para você remar um pouco para que a distância não seja mais colossal do que já é, né? Em termos desse tipo de investimento, né? Porque você veja, me parece que é sempre a tentativa de remar para que a dependência tecnológica se perpetue, só que num grau, né, um pouco menos pior do que está nesse momento, né? Porque a seta está avançando, né? O ponto de lança está avançando e precisa se aproximar de alguma medida, mas não é para resolver a lacuna, né? É para não ficar muito para trás. Ou seja, mas isso são coisas completamente diferentes, né? De você ter um projeto de inflexão dessas coisas, realmente de transformação estratégica dessas coisas, e um projeto de manutenção da distância, né? Vamos dizer assim. Então aqui, uma última questão que eu separei. Você publicou recentemente um texto em que ele discute uma relativa impotência do marxismo, né, diante desses problemas práticos que a gente está discutindo aqui, né? E no início até desse episódio a gente falou também do irracionalismo, né, no campo da administração. Nesse cenário de esterilidade teórica mesmo dessas correntes mais ligadas ao capital, o que parece que está sobrando mesmo é o keynesianismo e essas variações ali, seja para o lado da oferta, enfim. Você acha que é isso mesmo? Hoje, o que tem de ideário que pode oferecer algumas medidas, né, com efeitos práticos esse grande conjunto ali, meio que ligado ao keynesianismo? Não sobrou muito mais além disso? Assim, em termos de pensamento, né, de ideias, assim, no momento é aquela questão, né, assim, na cena pública, né, no debate público, tem aparecido mais uma certa, nesse momento, né, certas inclinações heterodoxas, né, e que tem ganhado algum destaque, né, em alguns países, né, não todos, assim. O que eu acho às vezes curioso, assim, é que de alguma medida, né, de formas obviamente diferentes, o que tem sido praticado nos países do Ocidente democrático, né, vamos dizer assim, e pelo menos do Brasil, que como um país satélite, né, dessas democracias ocidentais, e eu acho curioso, assim, porque são medidas que espelham muito aquilo que a China vinha fazendo, né? Em termos de investimento, em termos de projetos e tal. Eu achei uma coisa até meio curiosa, tentando copiar um pouco, né, as medidas ali que foram tomadas. E, como eu disse, assim, eu acho que o que me parece, o que está disponível hoje, em termos dessas formas de pensamento, assim, de teorias, né, não foge muito
dessas coisas que nós já conhecemos, né? Nesse momento, me parece que é uma tentativa ali de trazer essas ideias antigas, né, de volta para o presente, para poder justificar uma série de medidas cujo conteúdo, no entanto, não refletem a pureza dessas ideias. Então, assim, o keynesianismo está em voga, né, novamente, e não só ele, mas o pós-keynesianismo também tem alguma penetração, né, atualmente. E embora vamos dizer assim, o mainstream esteja combalido, né, por conta desse processo de crise de 2008, desse processo todo tem acontecido. Então, já nós vamos ver de novo essas afetações, né? Eu acho até interessante, assim, porque até no cenário do jornalismo econômico no Brasil, por exemplo, é muito curioso, assim, como é que, de repente, né, com um pouco ali na virada da presidência, o jornalismo econômico e até, assim, os espaços de um jornalismo econômico, não necessariamente o jornalismo econômico puro, né, começou a dar alguma audiência para intelectuais heterodoxos, né? Então, ao invés de ouvir só aqueles intelectuais ali que a gente chama de pessoal são os operadores financeiros, né? Que quase sempre são os prediletos, né? Então é o gerente do Bradesco, sei lá o quê, né? Desses fundos, né? Ou seja, desses gestores de fundos, né, privados, mas começaram a dar também atenção para vários intelectuais heterodoxos, né? Então apareceu aqui a colar, né, assim, de uma forma bastante destacável, assim, né? Não é uma coisa, então é algo diferente, né, que a gente, comparativamente com o que vinha acontecendo, mas já eu acredito que essa afetação do discurso, do debate público, assim, vai voltar à cena, né? E vai depender, obviamente, das circunstâncias econômicas, no que vai acontecer, né? Então, se a chave da economia começar a vagarar demais, se ela se inverter, né? Então, aí a gente vai ver essa afetação no debate público novamente comparecer. Mas, como eu disse, assim, não integralmente a despeito disso, porque tem influências, obviamente, né? Mas em termos práticos, me parece que não é essa pureza de um keynesianismo, né? É essa combinação que a gente vinha mencionando. Assim, né? Então, me parece que é esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que muito disso aí, obviamente, né, é afetado pela dinâmica econômica, e no momento, me parece que está um processo de estabilização, né? E a gente precisa aguardar aí os próximos episódios para ver o que vai acontecer. Estabilização que eu digo porque a inflação, né, deu uma recuada, o emprego melhorou um pouco mais, né? Então deu ali tem circunstâncias externas mais ou menos favoráveis, mas há preocupações com o que vai acontecer com os ajustes econômicos na China, né? Porque não se sabe muito bem ainda que efeitos vão produzir, esses efeitos alcançam o Brasil ou não. Então tem uma série de questões aí que a gente precisa esperar, né, para ver, né? Mas aí eu acho que eu diria isso, assim, mas o que está disponível de fato, sendo retomado de modo muito forte desde 2008 é essa mirada para o pré-70, né? Então, olhando-se novamente para aquelas políticas que foram implementadas ali, claro, guardadas as diferenças, né? Aquelas políticas que foram implementadas a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente. Eu concordo plenamente que a gente não se livrou dessas ideias que de repente elas podem voltar aí, esse pessoal ali ligado aos bancos aí, voltar em peso para ocupar espaço lá, Globo News, enfim, mas que parece um pesadelo isso, porque se mesmo depois de tanto tempo, né, de hegemonia no plano das ideias ali neoliberal, o keynesianismo voltou sem estar muito repaginado. Imaginar o neoliberalismo, né? Esse pessoal voltar também sem estar repaginado é terrível, viu? Mas enfim,
a gente até se alongou bastante aqui, então acho que a gente pode caminhar para o encerramento do episódio de hoje. Já lembrar o pessoal aí que a gente vai voltar, a gente vai entrevistar, né, outros professores, enfim, eventualmente a gente vai até comentar algumas coisas que a gente está postando lá no blog, né? Então, por isso, o pessoal não pode deixar de acompanhar o blog. Vou deixar o link aqui na descrição. Estou sempre postando as coisas por lá, né? Quer fazer alguma consideração final aí pra gente? Não, é isso aí. Agradecer pela chance de a gente poder conversar. Bom demais. Então, show. Um abraço e até a próxima.